Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 11 de abril, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa. Te peço licença para chegar e já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre a nova gestão da Prefeitura de Juiz de Fora e para isso iremos receber Antônio Almas, o novo prefeito da cidade. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. A gente recebe a diretora-geral do Grupo Sircom, doutora Jane Aragão. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nosso prefeito. Bom dia, Erickson. Bom dia, telespectadores. Bom dia, o Michael, né, que está por aí também, né? Então, gente, olha aqui, é sempre um prazer a gente estar aqui na mesa. A gente pede licença, conforme diz o Caio, entrar na sua casa. Nós sabemos que a audiência da mesa é, assim, fantástica. E você que perdeu ontem, né, o Jane Aragão com o Cláudio, nós vamos fazer a reprise desse programa no sábado, às 18 horas. Não perca. Então, o programa ficou uma delícia, como sempre, né? Ficou uma delícia, né? Então, a gente gostaria que você aí, né, tivesse... Se você perdeu, então, fica lembrete aqui. E no Pio 12, não esquecer que nós estamos com a Laureate lá, né? Uma universidade internacional, para os nossos cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, vale a pena, né, procurar lá no Pio 12, Rua Espírito Santo, 1301, telefone 3215-6701. Vai lá, né, procura informar para ver como é que funciona, com Isso certeza. Aí, muito bem. Obrigada, Caio. Obrigado a você. Bom dia, Erickson, tudo bom? Bom dia, Caio. Bom dia, doutor Alma. Bom dia, doutora Jane, presidente da nossa Fundação Educativa, que é mantida, né, pelo Colégio Pio 12, a quem só se referiu aqui. E bom dia a você, telespectador. Agora eu apresento o nosso convidado do programa de hoje, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, doutora Jane, Erickson. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar com os telespectadores da TVE, falar com a população de Juiz de Fora. É com muita alegria que a gente vem a esta casa para poder, mais uma vez, ter esse contato com a população de Juiz de Fora. Prazer é nosso receber o senhor. Eu queria saber se já deu tempo de se acostumar com o título novo. Ainda não, Caio. Vou te falar que não. Com o título, mas ainda não deu para a gente se acostumar. Mas, com certeza, sabemos da grande responsabilidade que temos para com a cidade de Juiz de Fora. A responsabilidade é um peso a mais nessa minha história, mas, com certeza, a população pode acreditar que trabalho, garra, vontade de fazer a cidade melhor não vai faltar. Então, doutor Almas, o senhor esteve aqui conosco num programa que nós fizemos com os vice-prefeitos. O senhor que é um homem de família, né? O senhor estava até relembrando aqui, conheceu a sua senhora esposa com 11 para 12 anos, é médico de formação, é um homem de partido, um político de partido, formado nos berços aí do PSDB, mas, sobretudo, esteve migrando em várias searas aí, foi do Legislativo Municipal. O Caio, ele vai, com certeza, fazer algumas perguntas aqui, eu me antecipei, mas, enfim, como é que o senhor vê esse cenário da política em que o senhor acaba de receber uma prefeitura e, salvo engano, aqui o senhor vai nos relatar de melhor maneira, mas uma casa arrumada, um trem nos trilhos, enfim, um bom trabalho que o prefeito Bruno fez, não só nesse mandato, mas também no mandato anterior. Como é que o senhor faz a avaliação desse cenário político nacional e o cenário local? O cenário político nacional nos preocupa nessa polarização da política, onde você pode observar um comportamento de conflito. O povo brasileiro, o cidadão brasileiro, não quer vislumbrar no seu horizonte essa situação de conflito. Nós precisamos discutir ideias e apresentar propostas, como foi o que nós fizemos na eleição em 2016. Eu tenho dito isso muito, que nós temos com a cidade de Juiz de Fora um contrato. Nós apresentamos um contrato à população de Juiz de Fora. Esse contrato foi validado
pela população com o processo eleitoral e por conta disso que esse contrato continue em vigor, apesar da mudança do chefe do executivo, né? O prefeito Bruno, por razões que ele já expressou, deixou a Prefeitura de Juiz de Fora, mas o contrato que ele estabeleceu e que eu também estabeleci com a cidade, ele tem validade até 31 de dezembro de 2020. Ainda posso dizer mais, pode ser prorrogado, né? Então nós temos esse processo administrativo todo construído e é isso que a gente precisa discutir na próxima eleição. Não essa situação de grande conflito que pode pôr em risco a própria estabilidade do país, né? Não só a estabilidade política, mas o que mais nos preocupa hoje, que é a estabilidade econômica. O país não pode ter qualquer risco no sentido de aprofundar a crise econômica. A situação da Prefeitura é uma situação que a gente conseguiu manter até agora o pagamento dos servidores em dia, o pagamento dos fornecedores, tentando equilibrar isso da melhor forma possível, mas a gente está, como eu costumo dizer, no fio da navalha. Qualquer incongruência no processo administrativo na Prefeitura, poderemos colocar em risco esse momento que a gente foi construído pelo prefeito Bruno no primeiro e nessa parte desse segundo mandato. Doutor Almas, a gente fica imaginando algumas pessoas que são, não vou falar, poderia falar assim, forasteiros, pessoas que jogam, né, assim, a Deus dará, sem medir as consequências, sem medir a responsabilidade, sem medir aonde vai atingir a atitude deles. Então, a gente vê que, eu gostaria que o senhor desse o palpite do senhor aí, ou a opinião do senhor realmente, com relação à falta de planejamento de alguns políticos, entre aspas, né? E que não tiveram isso aí, igual que o senhor está falando, desse contrato que Bruno fez e que está conseguindo mantê-lo, né? E desse período. Eu acho que o povo de Juiz de Fora é um povo muito bom, muito honesto, muito trabalhador, estudioso. Haja vista a quantidade de faculdade que nós temos, a quantidade de gente que vem de fora para estudar aqui, né? Então, eu tenho o meu programa de entrevista. Quando você entrevista a pessoa, ninguém é de Juiz de Fora. Dificilmente você encontra uma pessoa que é de Juiz de Fora, nasceu aqui, cresceu aqui, né? Então, eu queria saber do senhor, o planejamento é fundamental numa administração, principalmente pública? É fundamental porque não se consegue construir nada sem planejar, né? E outra coisa que é importante salientar, doutora Jane, é que esse planejamento leve à construção de políticas de Estado e não políticas de governo. Nós não podemos, né? E nós não podemos ter um olhar para 4 anos. Nós temos que, os 4 anos que o mandato nos confere na administração pública, ele tem que ter um olhar de continuidade do processo que já vinha se estabelecendo, mas também de levar para o futuro a cidade. Então, por isso é que, com muita tranquilidade, eu tenho dito à sociedade de Juiz de Fora, aos cidadãos de Juiz de Fora e cidadãs, que o nosso caminho é um caminho de continuidade, é um caminho de continuar tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer com esse contrato assinado e validado. Mas, mais do que isso, também ele não é um contrato de continuismo, porque a marca pessoal, a minha digital, vai ser colocada. Mas eu tenho repetido isso nas várias entrevistas, e aqui me permito repetir, é que essa marca digital, ela tem a vontade do serviço à cidade de Juiz de Fora. Então, não é porque eu estou estabelecendo qualquer rompimento com a administração, muito pelo contrário. É porque agora eu posso avançar em algumas características, em algumas preocupações. E essas preocupações, por exemplo, com a amplificação da participação popular, é um mecanismo, porque nós temos vários mecanismos hoje de tecnologia para ser utilizados, né? As redes sociais, tudo isso. Mas eu não quero perder o que eu tenho dito, a oportunidade de ter o dedo de prosa, de ter o olho no olho. Então, para que a gente possa aproximar cada vez mais, e o prefeito Bruno já fazia isso com algumas ações, inclusive
a ação do Bem Comum Bairros, né? Que era uma ação que ele ia aos bairros e mais visitas domiciliares que eles faziam a amigos das diversas comunidades. Então, todo esse processo a gente precisa amplificar. Mas até retomando, isso só é possível também se a gente faz um bom planejamento. Planejar é muito importante, né? E ter essa ideia de que o processo deve estabelecer uma gestão de políticas de Estado, de políticas onde não importa quem começou a pensar, o que importa é o resultado final que nós vamos encontrar. Prefeito, por falar em planejamento, o senhor participava, né, no processo, né, de uma equipe, né, de um grupo que já fazia esse planejamento ainda no mandato do prefeito Bruno. Sim, isso é uma situação que demonstra, de certa forma, a preocupação do próprio prefeito, na medida que na primeira reunião do secretariado desse governo, ele me chamou e me determinou que pudesse ficar à vontade para participar da administração, que às vezes há a ideia dessa coisa de deixar o vice meio às escuras, isso não aconteceu. Fomos um vice-prefeito bastante atuante, até por conta dessa característica do prefeito Bruno, que nos permitiu fazer parte do comitê gestor e, mais do que isso, nos nomeou formalmente no comitê estratégico. Então, o comitê gestor que carrega a possibilidade de vislumbrar todo o processo de gestão e o comitê estratégico que é o responsável por fazer cumprir também todos esses programas, esse contrato que foi firmado com a Sociedade Juiz de Fora. O senhor falou dessa necessidade de imprimir uma identidade, que seria dar continuidade aos projetos que já acontecem, mas também visionar por áreas que são de interesse próprio do senhor. Você fala dessa participação da população, que é algo muito importante, até porque, além da crise que a gente tem, crise econômica, a gente tem uma crise ideológica também, onde a população não tem se identificado com os políticos. Então, essa aproximação seria de extrema importância. Mas eu queria saber também a respeito da área da saúde, que é sempre uma queixa da população e é de sua aproximação, até porque também a sua formação, né? Eu queria saber qual ênfase você vai dar para a área de saúde na continuidade da sua gestão. É bom que a gente coloque essa situação. A questão da saúde existe, sempre se fala muito na questão da saúde. A questão da saúde não está dando certo por uma questão de gestão. Muitas das vezes existe a questão de gestão, mas é bom salientar aqui que nós hoje temos um problema maior, que é do financiamento do setor mesmo. E, por outro lado, nós temos hoje dívidas de outros entes federativos para com a Prefeitura de Juiz de Fora na área da saúde, que são muito significativos e que impedem grandes avanços. Mas com o trabalho árduo, e isso é bom que se saliente, né, o trabalho árduo de toda a equipe comandada pela Elizabeth Jucá, que é a secretária de Saúde, nós temos buscado ampliar cada vez mais os atendimentos e dar mais qualidade a esse atendimento. É muito difícil. Mas ainda há pouco a doutora Jane falava o seguinte, que na cidade, a cidade de Juiz de Fora tem muitas pessoas que chegam e pela qualidade de vida que elas encontram em Juiz de Fora, elas elas querem ficar. Isso é uma verdade. Eu lembro que da minha turma de faculdade, nós 100 alunos, uma boa parcela era de fora e muitos queriam ficar. Isso demonstra como a nossa cidade tem qualidade. Agora, é salutar, é importante que o cidadão queira mais. Então, se nós damos uma qualidade de saúde boa, acima da média daquilo que é feito na região e no estado, mas é importante que o cidadão continue cobrando para que a gente possa ampliar a qualidade do atendimento. Certo? Isso não nos mete nenhuma preocupação, muito pelo contrário. Tudo isso, porque quem tem coisas boas quer sempre mais. Muito Até obrigado. Porque eu queria fazer um breve comentário. Você tem na Elizabeth Jucá uma excelente secretária, referendada a nível nacional. Você tem na Unimed, né, um plano, né, de prestação de serviço que atende aí a milhares de pessoas. E você tem aí no Grupo Suprema
e tem no grupo Albert Sabin hoje entidades que são renomadas. Enfim, o João Penido está capengando por causa do Estado e uma situação onde tem um excelente gestor lá também. E no outro bloco, né, que o Caio já chamou aqui, a gente queria falar, esmiuçar um pouco mais como é que está a gestão no âmbito municipal. Daqui a pouco a gente continua a nossa discussão aqui a respeito da saúde e da nova gestão da Prefeitura de Juiz de Fora. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Agora sim, estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O Erickson tinha perguntado no final do último bloco a respeito da saúde no município. Como que está? É aquilo que eu introduzi na minha fala anterior, que nós temos avançado muito, né? A saúde em Juiz de Fora é uma situação muito complexa, porque Juiz de Fora é um centro de referência e é importante, inclusive, que a população de Juiz de Fora entenda uma situação que às vezes é conflitante. Essa demanda das cidades do entorno para Juiz de Fora, que muitos acham, veem isso como negativa, é importante que a gente afirme que não é, porque para você ter algumas tecnologias mais avançadas, algumas cirurgias de mais complexidade realizadas na cidade, você precisa ter demanda para que isso ocorra. Então, esse atendimento, não só uma população de 600 mil habitantes, mas que atenda a uma população de 2 milhões, como é a região de influência de Juiz de Fora, isso facilita muito para que a gente possa ter avanços tanto a nível do setor público quanto a nível do setor privado. Nós temos hoje, como o próprio Erickson colocou aqui, a questão dos grupos privados, como o pessoal lá do SEIB, do Monte Sinai, né, e todos os outros que estão militando na iniciativa privada e com grande qualidade, com grandes serviços prestados. Isso só é possível por conta dessas questões todas. No setor público não é diferente. Quanto mais a gente aprofunda e pode ser pactuar com outras cidades para que elas demandem aqui, isso agrega. Mas, ao contrário do setor privado, no setor público a gente tem algumas deficiências nesse processo de financiamento. O repasse, às vezes, que é necessário ser feito por essa situação onde a cidade de Juiz de Fora é o polo, isso se torna mais difícil. Eu tenho uma pergunta de um espectador que envolve os dois assuntos que a gente já abordou aqui, a saúde e a participação popular. Ele falou que já desenvolveu um mecanismo que combate o mosquito da dengue e que ele tenta entrar em contato com a prefeitura desde o início do mandato do prefeito Bruno Siqueira, do primeiro. E ele quer saber como que a população pode efetivamente falar com vocês, mostrar projetos e propostas para ajudar a qualidade de vida aqui em Juiz de Fora. Nós temos vários aplicativos, inclusive, que favorecem isso, e há uma orientação também por parte nossa de que os secretários criem mecanismos nas suas diversas pastas, então também na Secretaria de Saúde, para facilitar esse trânsito. Lógico que para a gente poder construir esse formato, redimensionar esse formato, aprimorar esse formato, que já era um formato bastante desenvolvido, e por outro lado, até para salientar isso, o próprio Bem Comum Bairros era uma oportunidade de se falar com o prefeito, ele estava lá sempre presente. Mas nós estamos aprofundando. Brevemente, nós vamos entregar um projeto novo de interlocução do prefeito com a cidade de Juiz de Fora. Eu gostaria de que a comunidade tivesse um pouco de paciência conosco, porque o processo foi um processo muito rápido, essa definição do prefeito, ele também vivenciou um momento de grande preocupação pessoal para que ele pudesse tomar ou não essa decisão, desse chamado que foi feito a ele para servir não só a cidade de Juiz de Fora, mas se colocar à disposição também de uma possível candidatura ao Senado Federal, né, como isso daí é discutido pelos diversos partidos, né? Então, ele ocupando esse espaço de chamado, esse processo
foi um pouco retardado na definição, mas nós estamos agora fazendo essa transição e, dentro em breve, poderemos apresentar de forma mais efetiva isso que eu estou chamando do dedo de prosa, do olho no olho, para que essas questões possam ser trazidas. Com certeza, nós estaremos dispondo de canais, além do que já existem, os aplicativos que permitem esse contato direto com a população, para que a gente possa aprofundar e receber, inclusive, a demanda dele. A Secretaria de Comunicação, através do Michael Guedes, é uma secretaria que faz um trabalho bastante árduo no sentido de trazer a comunicação da Prefeitura, e a gente tem acompanhado sempre, através dos veículos de comunicação, mas, sobretudo, em relação a alguns momentos específicos, né? Quando você fala Aedes aí, a gente lembra da febre amarela também. Enfim, a gente teve aí no cenário da saúde algumas epidemias, né, e quase chegando à pandemia, e num momento recente. Juiz de Fora sempre esteve nesse momento aí, né, o próprio Museu Mariano Procópio encontra-se fechado, até a oportunidade do senhor também trazer essa informação para a gente, se há pretensões em algum momento de reabrir o Museu Mariano Procópio, mas isso que o senhor falou da questão de Juiz de Fora como polo, ser referência da região em várias áreas, ter esses grupos privados que são a nível nacional destaque, ter uma secretária na área de saúde com destaque nacional, igual eu falei, que é a Elizabeth Chucar. Como é que o senhor vê a importância da saúde hoje no município, principalmente com foco nessas epidemias aí, num cenário que o Brasil todo vivencia isso, mas Juiz de Fora, por estar próximo do Rio, estar próximo da divisa com o Rio de Janeiro, ser interior de estado, né? Como é que o senhor vê a condução desse processo, que não só depende da Prefeitura? A Prefeitura parece que ela faz a gestão, mas existe aí um cenário estadual e federal também, não é isso? Nessa questão especificamente da febre amarela, é bom destacar, apesar dos números ser números que preocupam, para mim, que sou da área de saúde, e sabendo que é uma doença extremamente grave, com uma alta taxa de mortalidade, né, isso sempre preocupa. E nós tivemos, não deixamos de deixar isso claro para a população, que a gente tinha problemas com a febre amarela acontecendo, como de tudo está acontecendo em várias regiões do país. Nós tivemos um número bastante elevado, bastante grande de mortes, o que sempre chama a nossa atenção e nos preocupa, inclusive a mim, pela minha própria sensibilidade construída pela minha vida profissional, mas é bom relatar que nós temos duas situações para evitar a febre amarela. A mais importante é a questão da vacinação. Então, muito antes desse processo se agudizar da forma como se agudizou, Juiz de Fora já caminhava para obter o índice de 90% a 95% de vacinação, enquanto no restante do estado, por exemplo, atingia 77% a 80%. Então, nós já estávamos com a equipe toda preocupada e atuando. Por outro lado, a ação é de combate ao vetor. Esse combate ao vetor, que é o mesmo vetor, né, o Aedes, que é o mesmo vetor da dengue, da chikungunya, da zika, nós já vimos fazendo esse trabalho. Lógico que esse combate é determinante que a população de Juiz de Fora cumpra o seu papel nessa vigilância, né? Então é importante ressaltar, apesar de agora nós começarmos a vivenciar o final da temporada de chuvas, mas que não podemos ser negligentes na preocupação dos chamados 10 minutos por semana para a gente combater o vetor. Então, as ações da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, né, em Juiz de Fora, foram ações da vigilância epidemiológica, foram ações pertinentes e antecipadas. Nós caminhamos de maneira bem efetiva nessa condução. Doutora Antônia, a gente fala o seguinte, a população, né? O senhor está dizendo aí da população. Né, das coisas que a gente usa aqui, né, a nossa filosofia das empresas aqui, de rádio, jornal e a televisão também, é dar conhecimento à comunidade.
né? Porque se a população fizer a parte dela, que é olhar os seus vasos, olhar o seu quadradinho, ou mesmo a sua mansão, a sua piscina, né? Então, a gente vê que se conscientizar isso, se a pessoa tomar isso por responsabilidade, eu não passo 5 dias sem olhar a minha piscina. Entendeu? Não é porque o vizinho olha, porque o vizinho denuncia, mas é a minha responsabilidade para com os outros, para com o outro. Então, isso aí é uma das coisas que a gente percebe, que a comunicação, que o conhecimento que a gente dá para as pessoas realmente da coisa que é séria, que é grave, né, foi diminuindo em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora não está assim tão assustador desde o princípio, igual o senhor falou, a vacina, nós chegamos a 90% e tantos de vacinação. Isso aí, tomar injeção dói, mas é bom, resolve, né? Então é por aí. Então, a gente vê isso aí na população. Eu queria aproveitar quando está falando de população, e muitas vezes a gente que está vizinho ao Rio de Janeiro, perto das praias, puxa até o oeste, né, doutor? A gente também está sendo assediado por a questão da preocupação em relação à segurança pública, por causa do Rio de Janeiro hoje sofrer, inclusive, uma intervenção federal. Como é que o senhor vê hoje a questão da segurança em Juiz de Fora, sabendo que a Polícia Militar ela está atrelada ao Estado, né? A Polícia Federal é a União, enfim, o município ele complementa a atividade de segurança, mas ele não é o interventor do processo, no sentido até de não trabalhar com as polícias civis e militares. Bom, a questão da segurança pública, do ponto de vista da repressão aos atos infracionais, essa coisa toda, ela está diretamente relacionada à ação do Estado, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Por outro lado, segurança pública não é só repressão, ela antecede, são ações de reorganização social do Estado, quer seja o ente municipal, o ente estadual, o ente federal, eles têm que ter políticas públicas efetivas nas regiões de maior vulnerabilidade. Então, essa é uma preocupação, né? Nós temos, por exemplo, ações diversas na cidade que nos permitem assegurar de que estamos buscando aprofundar essas ações de melhor alocar os recursos públicos para atender a essas necessidades específicas em algumas comunidades onde a vulnerabilidade é maior. Mas, para isso, também nós precisamos que os entes federativos, acima do ente municipal, haja uma discussão nesse processo com relação ao pacto federativo. Não dá para colocar nas costas do município toda a responsabilidade dessas ações sem que para isso tenha recursos. A nossa grande dificuldade passa por isso. Há uma centralização dos recursos, quer seja a nível estadual e muito mais a nível federal, e um pequeno repasse aí frente às grandes necessidades que temos para o ente municipal. Como o senhor já disse, tem muito trabalho na prefeitura e também tem muito assunto aqui na mesa de debates, né? Nosso segundo bloco já terminou, a conversa está passando rápido aqui, mas já voltamos, a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Bom, o senhor é um doutor, então entende melhor do que ninguém sobre prevenção. A gente sabe que a educação, ela é prevenção para diversos problemas sociais e que aflige a nossa comunidade de uma forma geral, como a gente já tinha falado no último bloco a respeito da segurança, né? Eu queria saber como que tem sido as suas propostas, o pensamento em relação à educação aqui para o município. Olha, a questão da educação no município, eu acho que está caminhando muito bem. A professora Denise, com toda a sua equipe, tem marcado bastante esse processo nesses últimos anos.
como eu disse também, não é diferente da questão da saúde. Se você já tem uma qualidade de ensino bastante boa, você quer mais. Mas o mais importante disso é o entendimento, como nós estávamos abordando anteriormente, de que a questão da segurança ela está diretamente relacionada com várias questões sociais e de atuação da prefeitura também nesse campo, e a educação é fundamental, né? A gente criar espaços aonde permita cada vez mais a criança, o aluno estar dentro da escola, dentro do ambiente escolar, né? E fazer com que a escola na verdade nem é a própria escola, mas é a população ter o sentimento de pertença sobre a escola. A escola é minha, eu preciso preservar. Me assusta muito quando a violência é direcionada à escola, é direcionada à unidade de saúde, porque esses bens que as pessoas às vezes não entendem meio o que significa ser bem público é mais do que o bem privado, eu tenho que ter responsabilidade maior sobre ele. Então, quando eu tenho essas ações de vandalismo sobre as escolas, de vandalismo sobre as unidades de saúde, eu estou desrespeitando o meu interesse privado, porque isso também vai impactar no meu dia a dia, e estou também, além disso, ofendendo a toda a comunidade. Então, todo esse processo relacionado à segurança pública, o papel primeiro da municipalidade é em ações que melhorem essas atenções que são voltadas para as regiões de maior vulnerabilidade. Posso? Pode. Por favor. Mas a educação, ela é uma formação geral, né? Não é aquela educação do AEU, do Beabá, né? Na minha época era do Beabá. Mas eu digo assim, que ele tem que ser, a educação tem que ser no comportamento, na ética, no respeito, no ser humano, né? Para a gente poder ver isso aí realmente dentro desse prisma, né? E com planejamento, né? Que é outro equívoco, é entender que a educação é responsabilidade estrita da escola, né? A educação é também responsabilidade da família, né? Nós temos certeza disso e acreditamos que sem uma atuação direta da família e a própria família também tendo entendimento da valorização daquela escola que lhe serve, dos seus professores, dos seus administradores, dos diretores. Então é importante que a gente acabe com esse tensionamento. Existem 2 tensionamentos que eu acho que são importantes a gente conversar um pouquinho deles aqui, tanto na saúde quanto na educação. Eu faço a mesma imagem. Nós temos um grande cabo de guerra. De um lado, a população, de outro lado, o serviço público, a prefeitura, no caso, o servidor público. Esse cabo de guerra é um cabo de guerra sem vitorioso, porque nós não vamos conseguir nunca puxar todos para o mesmo lado. Então esse cabo de guerra, num determinado momento, vai romper e vai ser causa de sofrimento para os 2 lados, porque os 2 lados vão experimentar a queda. Então é importante que a gente viável, né? Construa exatamente isso, esse entendimento aonde cada bem público que está lá na minha comunidade, cada servidor que está lá, precisa ter o meu respeito. Eu, enquanto cidadão que moro no bairro A, no bairro B, e lá tem a escola, tem a unidade de saúde, eu preciso entender a especificidade de cada trabalho desse, e mais do que isso, entender que ali se encontra um servidor. A nossa conversa, por exemplo, há pouco, ainda sobre o comando do prefeito Bruno Siqueira, houve uma recepção de vários funcionários que passaram em concurso público e foram contratados. Então, foram efetivados. E nessa reunião que fizemos para recebê-los, o que eu chamava a atenção, e também o próprio prefeito Bruno e a secretária Andréia Goreski lá participando, reafirmava isso, é que nós não percamos a capacidade de acolhimento. Nós precisamos entender que o acolher, o receber bem, é o primeiro passo para a gente construir uma cidade melhor, uma cidade mais inclusiva, uma sociedade que cada vez mais se orgulhe não só dos seus próprios públicos, mas de um próprio público muito mais significativo, que é o seu servidor, que é extremamente competente nas suas ações, é extremamente
trabalhador e que a gente precisa aprofundar o melhor ação entre esses entes. Prefeito, o senhor foi muito feliz que a professora Denise, além de uma grande profissional, uma grande amiga nossa, esteve aqui, uma grande conhecedora da educação. E o senhor, recentemente, né, no seu primeiro ato, não de continuismo, mas de continuidade, fez a substituição da Secretaria de Desenvolvimento Social, nomeando, né, uma pessoa que já foi secretária em Juiz de Fora, da gestão do custódio, estava como subsecretária, que é a Tami, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela vem atrelado tanto a esse desejo de termos aí uma cidade segura, né, como uma educação também de qualidade, porque o desenvolvimento social é muito importante e caminha, né, próximo a essa linha de atuação que a gente entende que já seja do senhor, uma vez que o senhor que nomeou a secretária. Como é que o senhor vê a atuação nesse cenário de uma nova secretária, o senhor com um pouco mais de uma semana já nomeando, enfim, há mudanças no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social, da forma da abordagem desse servidor público, eles vão estar mais próximos da comunidade. Há pouco havia queixas de que a prefeitura estaria um pouco longe dos bairros, no sentido da atuação social. Como é que o senhor pretende, na sua gestão, né, a atuação social, principalmente em relação aos bairros, da proximidade, de estar em campo com a população? É bom salientar aqui que a substituição foi feita por um pedido do próprio secretário Abraão, que, por motivos pessoais, pedia para se afastar da direção da secretaria. E aí, com essa oportunidade sendo aberta, eu quis implementar ali, aprofundar, exatamente nomeando a Tami, que é uma companheira de longa data, vinculada diretamente ao PSDB, já serviu no governo do prefeito Custódio Matos, mas também serviu em outros governos, é uma pessoa que tem uma expertise muito grande na área e tenho encaminhado nesse sentido de orientar que aquela secretaria ela tem a minha cara, porque é um dos grandes compromissos que eu tenho com a cidade de Juiz de Fora. Não seria diferente também com a direção do Abraão, do secretário anterior, porque a orientação já estava programada de aprofundar ali um pouco da minha digital, como eu já disse anteriormente. Mas, como ele, por motivos particulares, pediu a exoneração, pediu para sair do governo, e nós acolhemos essa decisão dele, nós, então, já nomeamos a Tami, que já era subsecretária, então há uma continuidade no processo da mesma forma, sem o continuismo, e a determinação para todas as secretarias é a mesma. Isso fez parte de uma determinação nossa na primeira reunião de do secretariado, quando nós nos reunimos no sábado, que eu falei que nós precisamos, como marca minha, estar com um sorriso no rosto, aprofundando esse acolhimento a toda a população de Juiz de Fora. Eu acho que o que possibilitaria esse sorriso também é um aliado da educação que a gente não poderia deixar de falar, que é a cultura. A Funalfa é um órgão muito atuante em Juiz de Fora. Eu acho que ele contribui para essa conversa com a comunidade, a partir do momento em que leva várias atrações culturais para bairros da cidade e acaba fazendo com que a comunidade se sinta pertencente, como o senhor já tinha citado. Eu queria saber como que vocês pretendem continuar o trabalho da Funalfa, já que a área da cultura é sempre negligenciada com questão de recurso, às vezes eles têm que se adaptar, não só à área da cultura, né, mas o senhor vai continuar o seu mandato num período de vacas magras, poderemos dizer assim. Destacando sobretudo na sua pergunta, que a despedida do prefeito Bruno se deu no Pascoal Carlos Magno, que depois de 50 anos foi inaugurado, né? É isso, Caio. Eu posso te afiançar o seguinte: nós vamos aprofundar mais essas conquistas da cultura. O Rômulo, superintendente da Funalfa, tem um comprometimento muito grande com a área e tem buscado fomentar um planejamento mais específico, buscar recursos fora, porque a gente sabe das nossas dificuldades do Tesouro. Hoje a gente basicamente a grande preocupação nossa é manter salários em dias e cumprir as nossas responsabilidades com os nossos fornecedores, mas
precisamos buscar recurso fora, e ele tem feito um trabalho incansável nesse sentido. É uma pessoa muito comprometida com a questão da cultura. E, por outro lado, pudemos entregar, o prefeito Bruno pôde entregar à cidade o Teatro Pascoal Carlos Magno, que todos aqueles que já tiveram a oportunidade de estar lá viram a beleza do empreendimento, né? Mas também associado a essa preocupação com a cultura, mas que eu acho que tem um veio aí, eu gostaria de chamar a atenção de que, até por questão mesmo de não se apropriar da cultura, nós aqui temos uma grande dificuldade de encarar Juiz de Fora como um possível polo de turismo, que é um caminho que eu quero desenvolver dentro da Prefeitura Municipal. Olha, esse é um assunto muito pertinente, a gente pode deixar ele para falar daqui a pouquinho? Pois não. Bom, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente encerra o nosso programa falando sobre turismo aqui em Juiz de Fora. Já voltamos. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Isso, eu gostaria de saber do turismo, né? Porque é muito bom viajar. E principalmente ir para uma cidade acolhedora. Você está preparando Juiz de Fora? Bem acolhedor para poder receber o turismo em Juiz de Fora, turismo de negócios. Quantos nós já tivemos? Turismo na UAB, né? O pessoal vinha fazer curso na UAB, quando a gente programava direitinho. Inclusive, vale um registro aqui, o Luiz Fux veio da palestra que deu curso para nós aqui, o Capanema. Então, a gente tinha esse relacionamento muito bom, a gente trazia os advogados todos da Redondeza para vir a Juiz de Fora. Era realmente um polo, assim, de cultura e de turismo que a gente praticava aqui, né? Mas aí eu queria saber de você, como é que você está planejando esse turismo aí para a gente? Doutora Jane, uma das coisas que é minha marca pessoal é ser apaixonado por Juiz de Fora. Sou apaixonado pela cidade, tenho um carinho enorme. E eu diria mais, eu sou apaixonado até pelo local que eu nasci, né? Que é um bairro da Zona Norte, bairro Francisco Bernardino. Sou extremamente apaixonado por estar aqui. E com isso, nós temos uma característica que é boa, nós somos acolhedores. As pessoas que vêm para a nossa cidade se sentem muito acolhidas, se sentem debaixo das asas da mãe, né? E a gente precisa aproveitar isso. Precisamos aproveitar essa característica nossa. Nós temos um desconhecimento das potencialidades turísticas nossas. Eu costumo brincar que qualquer país que você vai fora daqui, qualquer situação tem uma plaquinha assim, o rei tal fez isso aqui, e todo mundo vai para lá e fica maravilhado. Aqui a gente tem tantas coisas importantes. Nós tivemos a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, e a gente não valoriza isso. Nós temos o segundo maior museu imperial, e nós estamos trabalhando, o prefeito Bruno está arduamente trabalhando nesse sentido, e nós vamos continuar buscando formas de, na brevidade do tempo em que os recursos também nos permitir, reabrir o museu. Buscar também fazer com que a população de Juiz de Fora reconheça os outros museus que nós temos em Juiz de Fora e que as pessoas não sabem. Nós temos um centro histórico extremamente interessante. Foi uma das primeiras preocupações enquanto vice-prefeito, conversar com o setor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse sentido. E ao relato, inclusive, das pessoas, por exemplo, quando nós fizemos em administrações anteriores, foram feitas aquela situação de retirar aquelas grandes placas que encobriam as fachadas, tanto no Calçadão quanto na São João e tal. Isso mostrou uma grandiosidade também de detalhes arquitetônicos que a cidade não conhecia e que a gente precisa valorizar. A própria Praça da Estação tem riquezas de detalhes arquitetônicos. Mas mais do que esse turismo, esse tipo de turismo voltado para os museus, nós temos outras alternativas, outras oportunidades tão grandes. Olha, Juiz de Fora é uma cidade com um espaço territorial semelhante, um pouco menor do que São Paulo, um pouco menor.
Mas nós temos uma diferença que, quando você vê São Paulo, você vê ela toda adensada. Juiz de Fora não, nós temos uma grande região rural, com um grande atrativo aí, que é o turismo rural, que a gente pode avançar, buscar alternativas para favorecer e agregar com isso renda nas comunidades rurais. Isso é um outro veio. E hoje, mais do que nunca, nós somos um grande polo cervejeiro, né? E por essa ação é outro momento também de valorização do turismo gastronômico. A culinária mineira, qualquer lugar que você chega, sempre encontra uma pessoa para valorizar a culinária mineira. Associar a culinária com essa produção de cerveja artesanal que cada vez mais cresce em Juiz de Fora é importantíssimo nesse processo. Então, quando agora há pouco, já no primeiro dia de mandato, eu nomeei interinamente o Rômulo para acumular a pasta do desenvolvimento econômico, e fui lá com esse secretário João Matos, que desenvolveu um grande trabalho também à frente da secretaria, fui com ele apresentar o Rômulo como novo secretário interino da pasta. Eu fiz questão, inclusive, de dizer isso para a equipe: olha, eu estou assumindo um compromisso, porque eu sei que vocês serão capazes de fazer isso, de a gente avançar nas questões do turismo em Juiz de Fora. Doutor, e o bom é eu colocar pessoas competentes naquilo para eles fazerem. Não adianta nada o senhor trazer, nada contra, mas uma pessoa que não tem a mínima cultura, a mínima isso, a mínima aquilo, para poder desempenhar um papel de educador, um papel de, sabe? Então, eu acho assim, é botar as pedras do xadrez no quadrado certo. A minha ideia é essa aí, entendeu? É o que a gente faz aqui na empresa, é o que eu procurei fazer o máximo aqui, botar pessoas competentes no lugar certo, na hora certa, no momento certo. É isso que o senhor está falando, e muitas vezes vem de um acordo político e que o prefeito ele é engessado, obrigado a colocar uma pessoa que não tem a competência para exercer a função. Mas aí na hora que ele vai botar o digital dele lá, entendeu? Aí pronto, resolve. Essa preocupação, sempre teve. De ter que não desconhecer o processo político partidário, ele teve a preocupação enorme também de estabelecer dentro desse processo as questões técnicas. Bom, nosso programa infelizmente chegou ao fim, ainda tem muita coisa a ser discutida, né? Por isso eu já te faço um convite para voltar em outra oportunidade, e eu assumo que a gente tem uma expectativa muito boa com a sua chegada. Te desejo muito sucesso. E boa sorte. Eu que agradeço, Caio, agradeço também a doutora Jane, ao Erickson, por essa oportunidade de estar falando com cada cidadão e cidadã de Juiz de Fora. É importante para nós manter o olho no olho. Volte sempre. Okay. Debatedores, muito obrigado, até semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta ao vivo amanhã, às 11 horas da manhã, e você pode acompanhar a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde. Lembrando também que você pode acompanhar essa e outras edições da mesa de debates lá no nosso canal no YouTube, que é só procurar por TVE Juiz de Fora, e você pode divulgar o nosso trabalho, o nosso programa nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau.